Eu gostaria de pedir a assessoria da Câmara para a gente apresentar... Vereador, só uma parte. Pois não. Eu lembro que quando o secretário de Turismo esteve aqui, ele falou dessa cidade virtual e já deixou alguma coisa engatilhada nesse sentido, não? Quem esteve aqui? O secretário de Turismo do Estado. Então, eu tenho informação, a gente está pedindo, vereador, para que o prefeito municipal ele agilize esse compromisso de campanha, e eu fiquei na dúvida de alguns recursos do DAD, alguns recursos, inclusive do governo federal, porque em 2015 o governo anterior anunciou alguma coisa de cidade digital, disse que ia fazer, aí passou para 2016, eu ouço falar dessa fibra ótica do município desde que nós tivemos a instalação dos radares, e eu não tenho informação oficial, por isso que eu estou fazendo esse pedido de informação. Ok? Eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo, ele é rápido, uma matéria que nós fizemos, eu fiz como radialista, para mostrar um problema que alguns usuários, na verdade, 2 usuárias do posto Pedro Megali passaram no governo passado. Eu queria que vocês prestassem atenção, por gentileza, vocês que estão aqui, pessoal de casa, rapidinho. Olha, pessoal, viemos aqui ao posto Pedro Megali para contar para vocês uma espécie de odisseia das pessoas que são consultadas aqui. Nós recebemos um relato de uma mãe que traz as suas crianças aqui e procurou para marcar a consulta lá no longínquo mês de setembro. Conseguiu marcar para novembro, dia 1º, só que a mãe deu azar. Dia 1º, véspera de feriado, a prefeitura decretou ponto facultativo. E aí, ela, depois de esperar quase 2 meses, não pôde ter suas crianças atendidas. Uma consulta simples de pediatria, mas não para por aí. No dia 3, eu fui procurado para essa mãe fazer uma queixa sobre o assunto. E essa mãe fez a queixa, reclamou, disse que estava indignada por essa demora no atendimento, e eu fiz uma publicação tanto no programa Manhã Total, na 102 FM, como nas redes sociais, explicando o que tinha acontecido. Não é que, para minha surpresa, além de não ser atendida, teve funcionário, na verdade, a própria médica, os atendentes do posto, que disseram que iam processar a moça porque ela reclamou. Achando pouco, a médica ainda disse que não queria mais atender esta família. E aí pediu para que a BBC as transferisse para outro posto de saúde, que fica bem mais distante da casa delas. Essa história que a gente vai contar hoje no 102 FM no ar. Bem, gente, como eu prometi, vamos contar aqui o que está acontecendo no Pedro Megali. Eu estou aqui com a Juliana de Fátima de Souza Santos. Juliana, o que está acontecendo? O que houve aqui no Pedro Megali que a médica decidiu não atender mais você e transferir você para o posto Lava Pés? Então, porque fazia 2 meses que eu estava esperando a consulta. Aí quando eu fui passar, era ponto facultativo, não podia mais passar, que o posto estava fechado, tudo. Aí quando eu voltei para marcar o retorno, falou que os médicos não receberam os seus salários, então não ia estar consultando. Aí eu fiquei tão indignada que mandei para você e você postou. Só que daí eu mandei a foto da data para comparar, que fazia 2 meses e foi o nome da médica. Então, quando eu vim para passar, daí ela pegou, falou que era pra gente vir aqui, né, responsável do posto, falando que hoje não era pra gente vir, que ela não ia atender a gente. De lá pra cá, então, você não conseguiu passar o seu filho no médico? Meu filho tem 8 meses, passei ele 2 vezes com a pediatra. Porque, na verdade, são consultas de rotina que você estava fazendo, né? Isso. Antes disso, teve algum problema aqui no posto Pedro Megali contigo ou não? Não teve. Em algum momento você brigou com a médica, discutiu, houve alguma agressão entre as partes? Só vi a médica nas 2 consultas que eu tive. Faz uns 3, 4 meses que eu nem vejo a médica. E ela atendeu bem seu filho? Sim, sempre atendeu bem. E agora, ela chegou a falar contigo para te falar, eu não vou mais... Porque ela está alegando que quebrou o vínculo paciente-médico. Chegou a falar pessoalmente com você? Não, foi a responsável do posto que chamou a gente e falou. E agora você vai ser atendida em que posto, segundo eles? Então agora, sendo que eu moro aqui do lado do posto, tem que passar lá no Lava Pés. No posto de saúde do Lava Pés? Isso, lá no Lava Pés. Quem te comunicou isso? Foi a responsável do posto. Tá. Agora eu queria entender por que
A Ana Paula de Souza, é sua irmã, né? Ana Paula. Ana Paula, por que você também está sendo transferida lá para o posto do Lava Pés? Porque eu sou irmã dela e fui e comentei logo após a indignação dela, eu fui e comentei, devido às minhas palavras lá, que eu também acho um cúmulo tudo que estava acontecendo, né? E aí foi e avisou que eu também não vou mais poder passar minha filha aqui. Pelo comentário que você fez na minha página lá. Isso que eu comentei, após a postagem dela eu fui e comentei. Não houve nenhum tipo de desentendimento anterior? Não, nunca. Sempre ela atendeu a minha filha bem, desde que nasceu, nunca teve problema nenhum. Tanto que foi a responsável do posto que falou pra gente que eu não ia estar passando mais. Bom, tá vendo aí, gente? Nós estamos tentando entender e a BBC colocou uma nota de esclarecimento, que depois eu vou passar para vocês aqui, e a médica está alegando que foi quebrado o vínculo médico-paciente, não é? Eu até imaginei que tivesse havido algum outro problema um pouco mais grave, algum tipo de desentendimento entre as mães e a médica, que tivesse havido, quem sabe até um bate-boca, uma discussão, para que ela tomasse essa posição radical de não mais querer atender os pacientes. Aqui é um posto de saúde, é saúde pública, não é consultório particular da médica. Nós vamos tentar entender esse assunto no programa de hoje. Tá aí. Esta é a raiz de uma condenação que eu sofri na Justiça de Bragança há alguns dias para indenizar a médica que não queria atender esse pessoal aí. Permite uma parte, vereador? Só um minuto, eu vou só concluir. E eu, naquele momento, eu achei muito estranha essa história, porque existe uma regra que o cidadão, mesmo que a gente queira ser atendido num posto de saúde fora de onde a gente mora, a gente não pode. Você é obrigado a ser encaminhado. E nessa matéria que eu fiz, que é a minha profissão de radialista, eu tive o maior cuidado. Enquanto eu estava conversando com essas duas pessoas, essas duas cidadãs, a médica estava dentro do posto e a enfermeira estava dentro do posto. E quando eu terminei de ouvi-las, eu entrei no posto e perguntei se a médica iria dar alguma declaração. A enfermeira-chefe disse que não, a médica não vai se pronunciar. Saindo de lá, como são os PJs, não são funcionários da prefeitura, aquela questão da terceirização, eu saí de lá e vim para cá, atrás aqui do prédio, para conversar com a secretária de saúde da época. A atendente, a Ana, me disse: Cláudio, a secretária ela não está, eu vou comunicar para ela e se ela for falar, a gente te comunica. Passado alguns momentos, a Ana me disse: olha, a secretária não vai se pronunciar sobre o caso. Aí a BBC se pronunciou. A BBC mandou um documento para mim dizendo que ela não iria, que a médica realmente pediu para haver a transferência dessas duas crianças, porque a médica entendia que quebrou o vínculo médico-paciente simplesmente porque esta mãe, que foi prejudicada por 14 dias de não atendimento do poder público em 2016, aquele fatídico dezembro que vocês todos se recordam, que o ex-prefeito disse que não podia, estava dando ponto facultativo e muita coisa porque não tinha dinheiro para pagar as contas. Eu fiz uma crítica contundente ao prefeito da época, à secretária da época, e no primeiro momento eu poupei a médica. Mas como numa postagem que eu fiz na minha página no Facebook, apareceu o nome da médica, sem ao menos citá-la, apareceu a prova que eu pedi da técnica do bom jornalismo, eu queria uma prova que essa pessoa tinha marcado a consulta para esse dia. E aí foi ponto facultativo e ela não pôde ser atendida. Ela me mandou uma foto do papel do posto que dizia pediatra dia tal, atendente, o nome da médica. E depois disso a médica chamou as pacientes dizendo: olha, já que vocês fizeram isso, eu atendo tão bem a criança de vocês, eu vou pedir para transferir vocês. Aí entrou a minha opinião contundente do caso. Para resumir para vocês, eu disse que o correto seria, a bem do serviço público, mandar essa médica embora. Eu disse, repito, mantenho e vou continuar dizendo. Eu recorri
para o Tribunal de Justiça. A gente está preparando a documentação para, inclusive, tentar que a Justiça me dê, pelo menos, o direito de me defender e ouvir essas pessoas. Só isso. Nós colocamos lá, na minha defesa, aliás, uma defesa muito bem feita pelo advogado que me representa, e eu não fui ouvido pela Justiça, a minha testemunha não foi ouvida pela Justiça, e aí houve a condenação em primeira instância, a pagar uma multa de R$20 mil, eu e a FM 102 solidários. É natural, é a democracia. Eu exerci a minha função de radialista, a médica se sentiu prejudicada, entrou com uma ação e eu, Cláudio Moreno, em primeira instância, fui condenado. Estou recorrendo em segunda instância. Eu achei engraçado e interessante porque tem um grupo da oposição se articulando para divulgar informações negativas relacionadas ao meu nome. Olha, gente, se é uma coisa que eu estou muito tranquilo, é sobre isso. Eu exerço a função de radialista, hoje exerço o cargo de vereador e estou muito tranquilo, mas muito tranquilo mesmo. Mas eu passei isso aqui porque eu acredito que pessoas públicas como eu precisam dar explicação à população, mais ainda agora que eu exerço o cargo de vereador, não é? Eu tenho que explicar. Eu lamento apenas que as pessoas que noticiaram isso não tiveram em nenhum momento a intenção de me ouvir, simplesmente noticiaram. Também não vou reclamar, porque esse caso é fato. Esse caso, realmente houve uma condenação, realmente eu fui condenado em primeira instância. Agora eu recorri para a segunda, acho que vou ganhar, e se perder tem mais uma instância ainda para recorrer. Mas olha, eu vou te falar uma coisa para vocês de coração. Se há uma condenação que, se eu tiver até o final, eu vou ficar muito feliz, é essa. Porque é essa a minha função, é dar voz a esse tipo de cidadão que não tem voz. A uma pessoa que foi praticamente expulsa de um posto de saúde, que ela mora atrás do posto de saúde, que uma médica PJ, pessoa jurídica, ela teve o aval da OS anterior para expulsar essas pessoas do posto de saúde, para elas virem aqui ao posto do Lava Pés, enquanto ela vai a pé para esse posto. Vocês acham que eu estou preocupado com a condenação? Evidentemente que vou defender meu nome, mas se eu tiver que ser condenado 5, 10, 15 vezes para fazer isso aí que eu fiz, eu serei. Eu vou continuar nesse trabalho. Pode doer a quem doer. Se for para eu ser condenado, brigando pelo direito de duas crianças como essas, das duas mães, que elas... eu confesso a vocês, achei que as mães fossem fazer um barraco quando eu fui lá. Imaginei que elas fossem, inclusive, criticar a médica. Não, elogiaram a médica. E, repito para vocês, então estou dando uma satisfação às pessoas que acompanharam, através de internet, a notícia dessa situação. E, para encerrar, eu também observei que há uma movimentação dos adversários derrotados na campanha passada para me atingir. Eu queria só dizer para eles o seguinte: senhores, isso só me fortalece. Cada porrada que vocês derem em mim, através de rede social, tentando usar o judiciário para me atacar, isso só me fortalece. Quando eu vejo pessoas ligadas a El Shaddai, pessoas ligadas à ABBC, pessoas ligadas ao governo passado se articulando para me atacar, eu me sinto cada vez mais forte. E outra, eu fico impressionado, né, justamente o que eles usam para fazer isso, não é? Eu observei que se juntaram representantes da El Shaddai, representantes do governo passado, e usaram o João Queijeiro para me atacar. Meu Deus do céu! Esse pessoal unido me atacando, sabe qual é a prova? É que eu estou no caminho certo. Eu fico muito feliz. Continuem atacando. Eu vou me defender, vou mostrar para vocês que eu estou no caminho certo, porque quando esse povo se une contra mim, essa é a prova cabal que eu estou no caminho certo. Por hoje é só. Muito obrigado, pessoal.